Oi, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer uma pintura como essa, em degradê. Eu vou dar um passo a passo como fazer desde o zero, com a peça lisa até a peça finalizada. Me acompanhem para ver. Então, qual o material necessário para fazer essa pintura em degradê? Eu tô aqui já com os tons de tinta que eu escolhi para fazer. Estou aqui com o meu pincel chanfrado, número 10. A esponja e a tesoura, tá? É a esponja de louça que eu vou usar para mostrar para vocês que dá para usar a esponja de louça. O pano e água. Essa água a gente vai trocando aí de vez em quando, que tem que ter uma água limpa, tá? Então, são esses os materiais necessários pra gente fazer o degradê. Eu vou agora aproximar e mostrar para vocês que eu já marquei a peça conforme as cores de tinta que eu escolhi. Então, tá aqui 5,5 centímetros, 4,5, 3, 3 de novo, 2,5 e 2,5, que são as distâncias onde vai ter as tintas conforme as cores que eu escolhi para uma peça de 40 centímetros. E essas medidas podem alterar conforme o trabalho que vocês vão realizar na peça, tá? Aqui eu vou começar agora, então, com a esponja. A ideia é eu fazer a esponja do zero e não usar essa comprada, tá? Então, eu vou pegar uma esponja de lavar louça mesmo, normal, tá? E eu vou adaptar para vocês verem como dá para utilizar qualquer material, não somente esse comprado, tá, gente? A primeira coisa aqui que eu vou fazer é arrancar essa parte que é mais dura da esponja, que a gente não vai usar. Então, ela fica aqui ainda essa cola, né? Então, ela fica ainda com uma parte meio dura. Eu vou cortar o tamanho necessário, até essa aqui é um pouco grande ainda, mas se caso der alguma coisa errada, eu posso tirar mais um pedaço dela. Vou testar aqui tirando com a tesoura, porque essa cola que ficou, ela não pode estar na esponja, ela tem que estar, a esponja tem que estar toda macia, tá? Tentar arrancar aqui. Não deu muito certo, né? Essa é um pedaço muito grande. Então, eu já corto essa parte aqui, ainda bem que eu cortei a mais, né? E eu vou tentar tirar de outra forma. De repente, quem tiver um estilete... Eu não tô com estilete aqui na mão, deixa eu ver com uma faca se dá certo. Olha, vamos ver se dá. Parece que tá saindo muito também. Acho que com a faca não, vamos com a tesoura mesmo. Vou tentar tirar aqui só essa parte que tem a cola. Eu vou botar mais pertinho da câmera aqui para vocês enxergarem. E é só tirar essa parte da cola ali e deixar só a esponja macia mesmo, tá? Pronto, gente, agora deu. Eu preciso dessa parte que fique lisinha, tá? Agora eu vou começar, então, a fazer a pintura de fato aqui. Eu vou dar o fundo primeiro da peça, e aí depois eu venho com a esponja. Então, eu sempre faço isso, eu pinto umas 3 camadas, pelo menos, para depois trabalhar o degradê. E nunca muito mais do que essas 3 camadas, porque eu não quero que a minha tinta fique totalmente seca, porque senão na hora que eu for fazer o trabalho do degradê, ele não vai sair um trabalho limpo, tá? Então é de 2 a 3 camadas para que fique uma pintura uniforme. Então eu vou fazer aqui o tom de fundo amarelo, o tom de fundo laranja e o tom de fundo vermelho. E aí eu trabalho o degradê nesses 3. Depois eu faço o restante das cores e trabalho o restante. E preciso falar aqui que é importante que essas linhas que eu fiz, elas só são uma base para você ter uma noção de onde você quer mais ou menos que mude o tom. Você não precisa seguir exatamente na linha, tá? Agora eu vou começar, então, a umedecer um pouco mais aqui e deixar que tenha uma tinta a mais, em excesso mesmo, para eu depois vir com a esponja fazendo o degradê. Então, eu botei um pouco mais aqui de laranja, vou botar um pouco mais de amarelo, eu até quero que fique um pouco mais claro, então vou botar um pouco de branco aqui junto, que eu quero esse centro bem claro, tá? E aí, depois de deixar essa minha tinta um pouco mais úmida,
aí sim eu posso vir com a esponja. É muito importante você tentar dar atenção a isso. Não demore demais no seu tempo para criar, fazer o degradê, porque se a tinta secando, a esponja ela vai colar na tinta, vai ficar marcado, não vai ficar legal, tá? Então é importante que esse fundo ele esteja úmido mesmo. E agora eu vou começar aqui com a minha esponjinha. Eu molhei ela um pouco aqui na própria tinta laranja, mas esse umedecer dela ele pode ser na água também. O importante aqui é que quando eu faça essa minha pintura com a esponja, eu não siga o movimento de pintura dela em todo o círculo. Eu tenho que fazer uma parte e depois disso eu giro a peça. Então eu faço uma parte, giro a peça e assim eu sigo sempre fazendo, porque senão a peça fica manchada. Então aqui eu fiz um pouco, girei um pouco. É um processo de paciência. Então você vai fazendo, ó, ele ficou um pouco manchado aqui, vou limpar a esponja e tiro essa mancha. Então é sempre paciência, onde você vê que é necessário um pouco mais a cor, o tom que você precisa, você vai lá, coloca um pouco mais, pode vir com um pincel, despejar um pouco mais ali e você vai girando, tá? Eu tenho esse método de degradê com o pincel também no meu Instagram. Eu fiz 2 peças de 20 centímetros e quem quiser ver vai estar o link aqui na descrição, é só clicar, tá? E aí eu quis fazer esse vídeo com uma peça maior, também para quem quiser saber como que faz uma peça além de 20 centímetros, tá? Então é isso, gente, ó, vou dando as batidinhas e vou girando a peça. Então a minha mão, ela não vai ter assim um movimento de girar todo em torno da peça. O MDF mesmo que eu vou girando, tá? Aqui eu quero um pouco mais amarelo, ele ficou muito escuro, eu quero essa cor mais aberta. Então, eu vou acrescentar um pouco mais de tinta, assim espalhar mesmo. E depois eu venho com a esponjinha batendo, para que essa tinta, ela fique ali, então, uniforme. E aí, a gente tem que ter a paciência, né? Você vai colocando, vai dando as batidinhas e vai girando a peça, tá? E vocês vão ver que ela vai ficando uniforme conforme você vai girando, tá? Então eu vou botar agora um pouco mais o laranja aqui onde tá o vermelho, para abrir também essa parte aqui que eu quero ela um pouco mais clara. E agora eu vou dar as batidinhas de novo. E você pode fazer esse caminho de fora para dentro, depois de dentro para fora de volta, sem limpar a esponja, para que ela fique realmente mais padrão. Olha, gente, então ficou ok, ficou pronta essa parte. Agora eu vou então fazer o fundo da beira. Então, os outros três tons ali que ficou faltando eu fazer. Lembrando que as linhas que estão ali, elas são somente para eu ter uma noção mais ou menos de onde eu quero a tinta, não preciso seguir exatamente na marcação. Pronto, gente, fundo ok. Agora eu vou começar então com o degradê. Eu quero botar aquele vermelho aqui nessa transição, então eu vou dar uma espalhada de vermelho aqui. No próximo com o rosa, eu já acrescentei aqui que tem que ter esse excesso de cor para poder vir com a esponja. Agora a mesma coisa, sempre eu vou fazer esse tipo de trabalho, as batidinhas e ir girando a minha peça.
aqui eu quero ele um pouco mais vermelho, então eu vou acrescentar um pouco mais de tinta vermelha e depois eu venho com a esponja de novo para poder uniformizar o degradê, tá? E assim você vai fazendo no seu trabalho também. Se você vê que não tá ficando no tom que você gostaria, você pode ir acrescentando outra cor dentro daquilo que você escolheu. Agora eu estou acrescentando esse tom, o fúcsia, né? Esse tom meio pink, para deixar a parte da tinta que eu quero que faça a transição do vermelho para esse tom, tá? Então eu já acrescentei um pouco mais de tinta aqui e agora eu venho com a esponja, prestando atenção à parte que eu tava usando para não manchar o trabalho, tá? Então agora eu vou fazer de novo aqui as batidinhas em toda ela. Agora eu vou ir para mais uma transição, então eu vou acrescentar um pouco mais de cor aqui nesse tom mais escuro, mas eu quero deixar um pouco mais claro, então vou pegar uma cor que eu não tinha separado aqui, que é esse tom de lilás, porque esse roxo que eu tenho fora, agora que ele secou, eu tô achando ele muito escuro. Eu quero que fique um pouquinho mais claro, pelo menos na parte da transição. Essas tintas, assim, às vezes tem um pedacinho de tinta seca, a gente já tira na hora, tá, gente? Então é isso, ó, vou fazendo as batidinhas e vou girar a minha peça. Pronto, agora eu vou aqui para a última transição do degradê. Eu vou acrescentar um pouco mais desse tom escuro do roxo. E eu quero também intercalar aqui, junto com o roxo, um pouquinho desse lilás, para a gente poder trabalhar o degradê da última parte aqui, da última camada. Então eu vou intercalar, vou botar um pouco de lilás também, tá? E aí eu vou fazer essa última camada do degradê aqui. E aí já fica finalizado o meu trabalho. Então primeiro eu vou vir com a tinta e agora eu venho com a esponja. A mesma coisa, né, gente? A gente cuida para usar o lado que tá limpo, já que vai fazer uma camada nova. Vai dando as batidinhas e vai girando a peça. Ok, ficou pronto. Agora, nesse final, eu só vou fazer um trabalho de uniformização com a esponja lavada. Então, eu botei um pouco mais de tinta
Molhei a esponja, lavei ela primeiro e agora eu venho em toda a borda fazendo essa uniformização dela. Pronto, o degradê finalizado, e a esponja é só lavar e usar em outra peça. Quem assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do conteúdo. Deixe seu comentário do que você achou. Se inscreve e já deixa o sininho ativado para não perder os próximos vídeos. E muita gratidão!